Então, pessoal, como temos acompanhado aqui há algum tempo, e eu falei isso no canal recentemente, o investimento estrangeiro está indo embora do Brasil. É um movimento constante. Isso é verdade também em relação à Bolsa de Valores, coisa que eu tratei mais recentemente aqui no canal também, né? Então, tem aqui uma discussão feita lá em Nova York, né, num evento da Petrobras ali e tudo mais, e outros desdobramentos desse assunto que mostram que o investidor estrangeiro, o gringo que tem dinheiro e quer colocar em algum lugar, um país emergente, algum lugar com um crescimento promissor, está realmente com temor, com medo de trazer o dinheiro aqui para o Brasil por conta de diversas situações já conhecidas, ingerências do governo Lula em empresas bastante sólidas que poderiam caminhar bem aí sem interferência do Estado, mas que acabam sendo prejudicadas por esse item, né, esse tipo de prática chamada aqui por muitos de capitalismo de Estado, que não é nada mais do que o bom e velho socialismo que a gente conhece muito bem, não tem nada de capitalismo nessa história. Então vamos ver aqui, conversar sobre os temores dos gringos, do investidor estrangeiro, em relação ao Brasil. Já adianto para vocês, se o pessoal está lendo o Brasil, a economia brasileira melhor do que os investidores aqui do Brasil mesmo, né? Coisa impressionante. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, houve aqui essa reunião recentemente, aqui um evento, né, aliás, na Petrobras, que foi realizado em Nova York essa semana. Estou gravando isso aqui na sexta-feira, né? Parece que a coisa aconteceu lá na terça-feira, no dia 30, né? Aliás, isso aqui já é outro debate. Enfim, nos últimos dias, o assunto está repercutindo lá no exterior, justamente por conta do mais recente ataque do Lula à liberdade econômica e a empresas privadas, que foi o caso lá da Vale, que o Lula queria porque queria enfiar o Guido Mantega dentro da empresa. Não sei o nível de conhecimento que o pessoal lá fora tem a respeito do nome do Guido Mantega em si, porque só desse nome ter sido ventilado para o comando da Vale, era para as ações terem desabado completamente, porque ele é um péssimo gestor e, no final das contas, ele é o grande criminoso intelectual por trás da nova matriz econômica que levou o Brasil para o buraco lá durante o governo Dilma, né? Ele, na verdade, saiu do Ministério da Fazenda antes da coisa desandar completamente, mas ele foi colocado no Ministério da Fazenda pelo Lula. Essa semente maligna foi plantada pelo Lula, floresceu com seus ramos daninhos aí lá no governo da Dilma e afundou o Brasil, nos fez passar por uma década perdida. Não nos recuperamos plenamente ainda desse cenário, mas o cara tá aí, porque, afinal de contas, se isso aqui fosse um país sério, o Guido Mantega estaria preso até hoje. Mas não, o Brasil não é um país sério, é um país de bananas, né? Então o Guido Mantega tá aí sendo cotado para assumir o controle da Vale, o comando da Vale, no que depender do Lula. Lula tentou pressionar ali o conselho da empresa, só que, felizmente, durante a época do governo Bolsonaro, o governo acabou saindo dessa condição, digamos, de controlador da Vale, porque a privatização da Vale foi muito entre aspas, essa é a grande verdade. Procure se informar aí sobre a história e tudo mais. O governo continuou intervindo ali com fundos de investimento e tudo mais, mas de forma geral, fundos de pensão, né? Mas de forma geral, o Conselho conseguiu se blindar dos ataques do Lula, não obstante o fato do governo mudar o foco, então, para, digamos assim, pressionar a empresa e fazer uma chantagem econômica com base na cobrança de valores bilionários ali, que certamente vão prejudicar o acionista no final da história. Mas então, não sei quanto o pessoal conhece o Guido Mantega, só que só o fato do presidente da República de um país ficar intervindo numa empresa para colocar alguém da confiança dele ali, uma empresa privada, da confiança dele não, do interesse dele, isso já acendeu o alerta na cabeça das pessoas. Imagina aí isso acontecendo num país sério, não vai acontecer, mas no Brasil, meu amigo, é aquela loucura. Então o pessoal aqui teve os seus temores elevados, os investidores estrangeiros, por conta justamente desse risco de interferência política na economia nesse mandato do presidente Lula aqui. E não apenas isso, né? Também o fato de que o Lula está dando todos os sinais de que ele vai repetir os erros do passado aí, aquela questão do capitalismo de Estado, ou seja, intervenção pesada na economia, algo que foi implementado e que não deu certo, obviamente,
Nós sabemos bem disso, os gringos sabem também, mas tem gente aqui no Brasil que defende essa besteira ainda, né? Então, nesse evento que foi realizado lá em Nova York, um evento da Petrobras, essa ingerência política foi o principal questionamento levantado lá pelos investidores e analistas estrangeiros, né? Então, levantaram questões sobre convivência da petroleira com o governo, com os espectadores em busca de detalhes aqui de como funciona essa relação, né? E se a estatal recebe ordem direta do governo ou não, né? Isso aqui foi o próprio Jean Paul Prates, aí, que é o presidente da Petrobras, que falou isso aqui, inclusive, né? Então, ele falou, ele mencionou aqui, tem uma parte que ele diz diretamente aqui a esse respeito, né? Cadê aqui o sujeito aqui, o animal aqui que falou essa questão? Enfim, ele já foi senador, inclusive, né? Olha só que coisa. Ele falou que é natural, o cara foi senador e agora é presidente da Petrobras. Impressionante. Mas ele vê com naturalidade esse tipo de coisa que não tem exagero na intervenção estatal do governo Lula, né? Então, ele diz, é natural que as pessoas pensem que essas estatais, não só a Petrobras, são espécies de longa-manos, né? Mãos longas aí, tentáculos do Estado, né? Sério que as pessoas pensam isso? Por que será? Será que é porque o próprio Lula já te colocou na parede um monte de vezes por conta do preço da gasolina, do diesel? Será que é por conta disso? Não sei, né? Talvez eu esteja pensando demais aqui nessa história, né? Mas não apenas aí nessa reunião da Petrobras que o tema foi levantado por esses dias, na terça-feira, dia 30, né? Estou gravando isso aqui na sexta, dia 2, mas houve ali uma reuniãozinha também ali e tudo mais, o pessoal aqui da Confederação do Comércio Brasil e Estados Unidos, lá em Nova York também, e aí o pessoal perguntou mais uma vez sobre a interferência do governo Lula nas empresas aí, inclusive empresas estatais e privadas, e também coisa completamente absurda, né? E aí o pessoal queria saber a opinião na plateia lá, né, dos especialistas do Brasil e dos Estados Unidos sobre a política industrial ativista e desdobramentos inflacionários futuros, né? Obviamente, veja como o pessoal consegue enxergar lá fora, consegue enxergar mais longe que o típico economista brasileiro, essa é a verdade, né? Que nós temos economistas de meíssima tigela, é a grande verdade, porque, olha só, o pessoal está apontando o seguinte, que essa política industrial ativista, ou seja, esse pacotaço de 300 bilhões de reais que eles querem colocar na indústria, isso vai vir de impressão de dinheiro. Impressão de dinheiro causa inflação, com todas as consequências já conhecidas desse fenômeno inflacionário, desse fenômeno de expansão da base monetária. Então o pessoal está perguntando isso. Quais são os problemas aí? Quais serão as consequências dessa política intervencionista do ponto de vista principalmente inflacionário, né? Coisa impressionante. E aí, o senhor aqui, Albert Fischlow, que é um professor aqui das universidades de Colômbia, da Califórnia e tudo mais, e é colunista do Estadão, que é onde eu estou lendo essa notícia aqui, né? Disse o seguinte, Lula está empenhado em trazer de volta ao Estado, está insatisfeito com a ideia do empreendedor individual. Ele quer voltar ao modelo antigo e está comprometido com isso, o que obviamente não é algo bom, com certeza, né? Já a consultoria aqui Global Data, né, que é uma consultoria internacional, disse o seguinte, que a nova política industrial do Lula é uma bandeira vermelha. Falta alguém aqui no Brasil que diga isso de forma clara, de forma precisa. Cadê os economistas mainstream, hein? A galera que tem espaço nas mídias para falar coisa às claras desse jeito aqui, né? Então, aqui, o pessoal avalia que o presidente Lula contribui para a incerteza econômica ao interferir em empresas listadas na Bolsa, né? Ou seja, essas empresas aqui têm uma governança própria, isso é importante para que elas sejam valorizadas no mercado. Ou seja, você tem uma governança previsível. Tem um conselho lá formado, tem um CEO que é colocado e os outros diretores também, tudo mais, executivos ali. Esse pessoal é colocado já com base em um tipo de política para aquela empresa, eles vão conduzir as coisas de uma determinada forma, e o investidor espera que, independente de qual governo assuma, isso não mude de uma forma drástica, que é o que aconteceria com o senhor Guido Mantega na Vale, com certeza. Isso é extremamente perigoso para uma empresa negociada, listada, uma bolsa de valores, com certeza, tira a previsibilidade, e quando uma empresa é imprevisível para o mau sentido, o preço dela desaba com certeza, porque o prêmio pelo investimento tem que ser maior, né? E aí o pessoal do governo aqui, como Alexandre Silveira, tenta limpar a barra, passar pano para o Lula, dizer que não teve interferência nenhuma na Vale. Faça-me o favor, todo mundo acompanhou essa história
E o investidor gringo não é burro, né? É uma coisa assim completamente impressionante o nível de canalice a que chega aí os ministros do Lula, né? Então, o pessoal aqui da Global Data aqui falou o seguinte, né? Globaldata.ts Lombard, né? Isso aqui é o nome da consultoria, né? A senhora Elizabeth Johnson, que é a diretora para o Brasil aqui, além de economista dessa consultoria, disse o seguinte, né? Que esse tipo de intromissão apenas confirma os temores dos investidores em relação ao governo Lula e pesa nos ativos locais. Isso aqui virou, inclusive, aqui página lá no Financial Times, com uma imagem ali da refinaria de Abreu Lima, que sim, é uma imagem de fato, né, uma metáfora para o governo Lula, realmente simbolizando de uma forma mais do que concreta que aquele governo antigo, aquele fracasso antigo dos governos anteriores do Lula, voltou com tudo para este terceiro mandato. Obviamente, isso vai causar uma série de preocupações para os investidores estrangeiros que estão querendo colocar dinheiro aí em um país emergente, com possibilidades maior de ganho, de crescimento econômico, mas tá difícil confiar no Brasil. E digo mais, a situação ainda está nesse patamar, o pessoal considerando colocar dinheiro no Brasil, porque a Argentina não subiu ainda. O pessoal está acompanhando ainda os desenrolares. Mas se os planos do Javier Milei derem certo na Argentina e a economia começar a se reerguer, se a economia mostrar sinais de que está crescendo, adeus Brasil, ninguém bota nem um centavo, nem um cento de dólar nesse país mais, porque a Argentina vai ser muito mais promissora, né? A chance de crescimento muito maior, uma estabilidade econômica e questões de liberdade econômica, de pouca interferência do Estado, que são muito mais atrativas do que esse manicômio socialista que o Brasil se tornou com o retorno do Lula ao poder. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.